Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, esse é o canal Jukebox, eu sou o Vitor e hoje nós vamos falar sobre o novo álbum do Radiohead que saiu ontem no meio do seu almoço de Dia das Mães, então agora solta a vinheta. Só para lembrar para vocês, toda segunda e quinta tem vídeo novo com um review de um álbum que eu posso gostar ou não gostar e falar para vocês ouvirem ou não ouvirem, mas vocês ouvem se vocês quiserem, mesmo se eu disser que não, mas eu diria para vocês não ouvirem quando eu disser que não, porque eu talvez fique um pouco demais, que a vida... Esse vídeo vai ser um pouco rápido, hoje eu estou sem amigos aqui para gravar comigo, eu estou sem um pouco de plateia, porque é domingo de Dia das Mães e daqui a pouco começa Game of Thrones. Mas não tinha como deixar passar o novo álbum do Radiohead que saiu hoje, tão esperado depois desse tempo que eles passaram parados, então vamos à história do Radiohead um pouquinho. O Radiohead começou em 1985 com outro nome que era On a Friday, porque eles só podiam ensaiar nas sextas-feiras e nos fins de semana, e aí foi levando por muito tempo a banda, e aí quando eles assinaram com uma gravadora, a gravadora pediu para que eles mudassem o nome para Radiohead, que faz alusão à música do Tempo. Talking Heads. E aí eles lançaram o álbum que ficou muito famoso por causa de uma música, mas hoje em dia todos os fãs de Radiohead concordam que é um álbum péssimo, chamado Pablo Honey, que ficou famosa pela música Creep, que todo mundo conhece, você conhece, obviamente. And I'm a creep. E aí depois eles lançaram o sensacional The Bands, que no caso vem a ser o meu favorito, mas que eu entendo porque não é o favorito de todo mundo, mas ele tem uma pegada muito Britpop, que era o que estava rolando na época, muito forte, a guerrinha entre Blur e Oasis, que eu vou falar daqui a pouco, inclusive num outro quadro que eu estou montando, esperem, que tem as faixas famosas Fate Plastic Trees, High and Dry e também a faixa título The Bands, que é muito boa. E aí eles começaram uma revolução muito grande no rock alternativo, colocando coisas, elementos de música eletrônica, quando eles lançaram o OK Computer, que foi o primeiro estouro inacreditável deles. Eles começaram uma revolução muito grande com músicas como Paranoid Android, Karma, Police, No Surprises. É um álbum muito grande, muito famoso. Ele foi o álbum que começou esse culto ao Radiohead. E logo depois eles lançaram o que é tido como o melhor álbum deles, que se chama Kid A, que eles fazem a fusão perfeita entre a música eletrônica e o rock e junta e faz um puta álbum, que álbum foda. E aí depois eles lançaram alguns outros álbuns como o Amnesiac, que é mais ou menos um B-sides do The Kid A, mas ele tem algumas músicas que são um pouquinho mais eletrônicas, ele evolui um pouco mais nisso. E aí eles voltam um pouco pra guitarra no Hail to the Thief, mas depois eles entram de novo no eletrônico, que é um álbum muito revigorante, um álbum muito feliz, que é o In Rainbows, que eles lançaram pela internet e aí cada um pagava o preço que achava justo no álbum. Era muito maneiro isso, inclusive. E aí depois eles lançaram o King of the Limbs, que tem umas críticas meio mistas. Eu, por exemplo, não gostei tanto assim, mas você vê toda essa linha e toda a evolução da banda, ela tem uma história muito grande. Eles estão desde 85, então já são 30 anos de banda, e principalmente é uma banda que não para de evoluir. Sempre quando eles lançam um trabalho, eles evoluem. Inclusive, existem várias formas de você começar a ouvir Radiohead, que são os flowcharts. Alguns flowcharts do Radiohead dizem para você começar ouvindo The Bands, e aí você vai seguindo a ordem cronológica depois dele, e depois no final você volta pro Pablo Honey, porque ele não é tão importante assim. Você pode começar, considerar o começo do Radiohead no The Bands, não tem problema. E outros dizem pra você começar no In Rainbows, que é um álbum muito misto, e se você gostar mais de algumas faixas, você vai pro Kid A, se você gostar mais de outras, você vai para o OK Computer, e dali você segue duas linhas diferentes. A do OK Computer mais rock, a do Kid A mais eletrônica. Para construir esse álbum, eles colocaram algumas faixas antigas, inclusive uma delas da época do Amnesiac, que
que é uma faixa bem parada, bem triste, mas que eles foram construindo. Tem também um dos singles que eles lançaram agora, que é Burn the Witch, que tá no álbum, é a primeira música inclusive, que ela começou a ser feita em 2006, então esse álbum foi sendo construído bem aos poucos. Eles resgataram várias músicas que tinham sido esquecidas dele para colocar nesse álbum novo. Eles também tiveram algumas polêmicas ultimamente com o 007. Eles iam fazer a música principal da trilha sonora do Spectre, o último filme do 007. E aí aconteceu uma coisa em que a música vazou. Eu não sei se foi o Radiohead que lançou ou se foi a música que vazou mesmo, mas depois disso eles preferiram cancelar e não ter mais essa música e botar uma música de um outro artista, que eu me lembro é o Sam Smith, mas eu posso estar errado. Eles também estão voltando de um hiato. Eles estavam sem lançar álbum desde 2011, sem fazer nenhum show desde 2012, e o Thom Yorke continuou com a sua carreira solo, fazendo vários shows e várias apresentações grandes até, e um trabalho bem sólido. Esse é provavelmente o álbum mais melancólico do Radiohead. Ele é um álbum muito pra baixo, a vibe dele é bem calma tal, a não ser pela primeira música, que é Burn the Witch, e também a outra música, que é Full Stop. Mas o resto do álbum é todo lá embaixo. Ele é muito triste, ele é muito melancólico, ele tem uma vibe até um pouco depressiva. Tudo bem, tem várias outras músicas do Thom Yorke que são também nessa vibe depressiva, como até Fake Plastic Trees, que é a famosa, mas esse tá um pouco mais, assim. Na minha opinião, as melhores faixas são a faixa Burn the Witch, que tem todo um trabalho de orquestra, tem todo o violino, as cordas, é muito bonito. Inclusive é um clipe muito foda, que é meio em stop motion, assim, é muito legal. Vale a pena você dar uma olhada, porque eles lançaram na semana passada. A faixa Full Stop, que ela também é uma das faixas mais animadas do álbum, elas trazem uma vida assim um pouco maior. A faixa The Numbers, que ela é down, mas ela tem algumas quebras de tempo, algumas modificações no meio da música, elas não ficam lineares, o que me lembra muito os tempos de Paranoid Android. E a faixa Identikit, que ela no começo ela não me agradou muito não, mas no final ela começa a tomar um outro corpo, uma outra forma, assim como a faixa The Numbers, e isso começou a me agradar um pouco mais. Isso me traz muita ideia de Radiohead, de experimentação. Na minha opinião, a pior faixa é uma faixa chamada True Love Waits. Ela é uma faixa muito down, ela é a última faixa do álbum, mas ela não precisava estar ali na realidade. E ela é dos tempos do Amnesiac, ela é bem antiga e eles resolveram resgatar ela agora. Se você for ouvir todos os álbuns do Radiohead em ordem cronológica, eu diria para você colocar esse álbum, A Moon Shaped Pool, logo depois do Amnesiac, porque ele tem uma vibe que parece um pouco sequência dele, na minha opinião, pelo menos. Pro futuro, eles têm uma turnê começando agora, que inclusive vai passar pelo aniversário de 25 anos do Lollapalooza de Chicago, e eles provavelmente vão ter uma indicação para melhor álbum de rock ou melhor álbum de música experimental, não sei se tem essa categoria, no Grammy, porque é um álbum muito bem construído, ele é um pouco down, tal, ele me agrada um pouco mais do que o King of the Limbs, mas ele não é o melhor álbum do Radiohead. Eu não diria para você começar por ele. Eu espero que o Radiohead venha pro Brasil no final desse ano ou no início do ano que vem, porque esse show é muito esperado. O Radiohead é uma banda muito grande, muito foda, com muitos álbuns conceituados e que tem grandes singles e uma fanbase muito sólida, então os fãs agradeceriam muito se Thom Yorke e sua galerinha viesse para o nosso Brasil esse ano ainda. O Radiohead tem esse costume de lançar álbum de 5 em 5 anos, de milhões em milhões de anos, então eu provavelmente não vou falar de um álbum novo deles por muito tempo, mas fica aqui a minha indicação para que você ouça os outros álbuns dele, que eu posso vir a falar em algum dos meus reviews de álbuns clássicos. Mas por hoje a gente fica por aqui. Críticas e sugestões de tema você coloca na caixinha aqui embaixo. Se você gostou, dá um like. Se você gostou mais ainda, dá aquele favorito. Eu vou colocar o link para você ouvir esse álbum na descrição do vídeo. E para se inscrever, você clica no botãozinho escrito Radiohead é muito foda. Mentira, tá escrito inscreva-se aqui embaixo. É isso, um beijo e até quinta.